Que estamos online, estamos ao vivo no YouTube. Bom, apresentar rapidamente as pessoas, algumas aqui já me conhecem. Meu nome é Júnior, eu trabalho com compliance na saúde, especificamente voltado para a clínica de saúde, clínica médica. E aí aqui eu tenho duas pessoas de altíssima relevância, de alto peso aqui, pessoas que já conhecem o compliance há muito mais tempo, pessoas de alto gabarito, uma pessoa que conhece muito, já há praticamente Ah, 10 anos aqui na área da indústria farmacêutica, Paula Rezende, Marcela de Bem, que já conhece o hospital de cabo a rabo, né? Já conhece de todo o mundo dos hospitais aí, Marcela já conhece. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo muito interessante, voltado para algumas aplicações muito comuns de a pessoa que trabalha com compliance enfrentar na hora de abordar qualquer um dos aspectos relacionados ao compliance. Então, a gente vai conversar sobre as aplicações dentro do ambiente de clínica, dentro do ambiente de hospitais e dentro da perspectiva da indústria farmacêutica. E aí eu trago aqui agora um primeiro espaço para que vocês também se apresentem. Eu fiz uma rápida introdução, mas vou deixar agora a bola com a Paula Rezende para ela comentar um pouco mais aí sobre si. Vamos lá, minha amiga. pessoal, é um prazer estar com vocês, prazer estar aqui com a Marcela, com o Júnior, queridos amigos, né? Aí, protagonistas do Compliance na Saúde, é um prazer dividir esse tempo com vocês para conversarmos um pouquinho sobre as nossas experiências, as nossas vivências, né? Os causos, né? Eu sempre falo, os causos que Os nós temos aí, causos. na verdade, os causos que nós temos aí nessa jornada, né, de compliance, implementação, gestão, vivência do programa de compliance. Como o Júnior já me apresentou, né, eu já trabalho há quase 13 anos na indústria farmacêutica, já trabalhei assim, na área de negócio, já trabalhei no legal, no jurídico, e há quase 10 anos só com compliance. Então, né, passei por várias fases, assim, dentro, né, desde a implementação, revisão, monitoramento, várias fases, e é um prazer, né, compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês. Excelente. E aí agora, com a palavra, Marcela. Vamos lá, né? Bom, gente, para quem não me conhece, né, ainda, meu nome é Marcela. Antes de fazer essa breve apresentação, queria agradecer o Júnior, a Paula, por mais esse convite. Para mim é um imenso prazer estar dividindo esse momento aqui, algumas vivências, alguns causos, né, Paula? É uma honra dividir aqui esse bate-papo com vocês, profissionais tão incríveis aí, atuantes no compliance na área da saúde e pessoas muito queridas. Bom, eu sou advogada, né? Eu estava fazendo as contas, agora vou completar 15 anos de formada, agora esse ano, o tempo voa. E no curso aí desses 15 anos, assim como a Paula, eu tive a oportunidade de passar nela a indústria farmacêutica, não atuando diretamente com compliance, mas em departamentos jurídicos como advogada, atuei em instituição financeira, e há um pouquinho mais de 2 anos e meio eu atuo direto na área de compliance. Foi uma oportunidade muito bacana que surgiu, né? Foi um convite para trabalhar no departamento de compliance do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Então, eu pude, né, acompanhar a implementação do programa na instituição desde o início, e tem sido, a Helena que fofa, aliás, tem sido uma experiência muito enriquecedora e de muito aprendizado minha, e que eu puder contribuir será um imenso prazer. Excelente. Bom, gente, e aí então nós passamos agora para esse nosso momento de compartilhar um pouco da nossa experiência. E eu queria puxar um primeiro tópico que seria em relação aos desafios que a gente enfrenta quando a gente começa o programa de compliance. Não existe programa de compliance se a gente não conseguir o apoio direto das pessoas que estão em cima, das pessoas que estão na alta liderança. E aí esse primeiro assunto aí a implementação com o apoio de verdade da alta liderança, compartilhando alguns dos desafios que eu enfrentei nesse assunto. Eu pude perceber assim, de início,
as pessoas querem, porque elas entendem que vale a pena. Quem está em cima fala, não, realmente, eu acredito que esse aqui é um programa que vai fazer total diferença para mim, para o que eu quero, para o negócio, para as pessoas. A gente vai impactar agora. No dia a dia, que vai sendo percebido o difícil que é você realmente colocar aquilo em prática, fazer aquilo rodar, os desafios é de colocar a pessoa talvez para pensar como um todo dentro da organização, tentar enxergar na visão daquela pessoa que está em um grau hierárquico inferior. E aí, na hora de implementar, algumas barreiras naturais que eu enfrentei foi assim, vou conversar, ok, a gente vai fazer uma reunião, e aí, de repente, se a gente for pensar daqui a pouco em um treinamento, aí a própria pessoa já começa a ver assim, puxa, eu preciso estar presente no treinamento, e aí a gente vai falar, sim, você precisa estar presente, você precisa participar efetivamente, as pessoas têm que ver o seu rosto, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado, então a pessoa da alta direção, ela precisa estar ali demonstrando pessoalmente que ela apoia aquela decisão. Aí, alguns dos desafios que eu comecei a enfrentar dentro do ambiente de clínica foram relacionados a esse assunto de eu topo, mas na prática é assim, então, eu tenho agora um monte de coisas para resolver. Por quê? A minha empresa, como a gente sabe, né, a clínica médica é uma empresa um pouco menor do que um hospital. Mesmo que você tenha aí um sistema de franquias, mesmo assim é uma empresa, a unidade em si é um local menor, é uma coisa mais pequenininha ali para você cuidar. E aí a pessoa que está empreendendo em muitas situações, ela fala assim, olha, sou eu que bato aqui a bola e tenho que correr para cabecear no escanteio. Então eu tenho outras coisas para fazer, eu não posso agora parar para resolver isso aqui. Tem como a gente remarcar para fazer isso aqui em outro momento? Esses foram alguns desafios que talvez pela complexidade do negócio, do empreendimento, às vezes aquele empreendedor menor, ele acaba não conseguindo colocar as prioridades na ordem certa, e ele olha para a gente e fala assim, então, será que dá para a gente deixar isso aqui para daqui a pouco, enquanto eu resolvo outras coisas? E aí uma coisa interessante que eu vivenciei foi começar a mostrar para a pessoa assim, falar, olha, será que o que você está dizendo para mim nesse momento, que é importante, será que realmente isso aqui é importante? Olha só para o seu cenário de riscos. Você tem vários riscos para gerenciar. De repente, você olha e fala assim: o que é importante para você, não necessariamente na hora que você faz um cálculo, efetivamente é o que vai trazer impacto para o seu negócio. Aí, na hora que a pessoa começou a olhar, ela falou assim: não é que tem sentido o que você está falando, eu preciso dar mais atenção para isso aqui que você está me dizendo. Então, faz o seguinte: vamos sentar e vamos conversar para resolver esse assunto aqui, que realmente ele é importante. Esses foram alguns desafios, alguns aprendizados que talvez pela complexidade do negócio eu enfrentei assim. Agora, e vocês? Como que foi esse assunto para vocês enfrentarem? Como que vocês lidaram com isso? Vou falar aqui, né? Estou na sequência aqui. Olha, Júnior, a realidade da clínica não é muito diferente da indústria, né? Porque existe aquela ideia, ok, vamos implementar, vamos fazer. Só que aí existe uma dificuldade quando você começa a mudar os processos, quando você começa a mudar os procedimentos, ou então, por exemplo, em relação ao treinamento, olha, vamos fazer, mas a produção, né? A gente não pode parar a produção. Então, tem sempre esse desafio aí com relação à expectativa, às vezes, né? Olha, é bom para o negócio, é isso, é aquilo, né? Ver os benefícios, só que às vezes o gestor, a direção ali não entende o que isso vai impactar de fato no dia a dia, né? Porque o suporte não é o suporte só em relação aos benefícios que a empresa pode ter implementando o programa de compliance, mas também ele tem que entender e tem que dar o suporte quando isso for operacionalizado. Então, quanto maior o número de funcionários, mais complexo isso vai se tornar. É lógico, o programa de compliance, algo que eu sempre gosto de falar e que o Alexandre Serpa, né, que é um profissional da área de compliance, que ele sempre menciona também, ele fala, olha, compliance não é uma ilha no negócio, compliance tem que estar integrado também. Mas não pode, né? Não, é assim, pronto, tem que ser assim, pronto. Não.
a área de compliance também tem que entender a posição do negócio, né? Não pode, é lógico, não pode afetar nunca o faturamento, o lucro, né? Então, tem que trabalhar em conjunto. Então, tanto o gestor ali né, a diretoria, quanto o profissional de compliance, departamento de compliance também precisam entender isso. Então, eu já vi os dois cenários, né? Já vivi o cenário onde a alta direção, né? Quando em alguns processos viu que ia ter algum tipo de impacto, ia ter que, né, às vezes, ceder algum tempo, né, para um treinamento anual, por exemplo, na área de produção. Então, tem que negociar muito isso, né, com antecedência. E já vi também, né, assim, profissional de compliance, às vezes, ser irredutível em algumas negociações, e isso também atrapalhar depois o relacionamento dele com a própria administração, né? Ele não saber negociar, e aí isso foi extremamente problemático, porque, né, causa um desconforto ali, mas você tem que pensar que a relação vai continuar depois, então você precisa gerir essa relação aí com a alta administração. Outra experiência que eu tive foi uma experiência, até que eu, numa live, na última live que eu fiz com a Marcela, a gente comentou isso, que, por exemplo, né, às vezes, especialmente quando você fala de investigação interna, de canal de denúncias, algumas pessoas da alta gestão, né, às vezes por estarem ali há muito tempo, por serem pessoas mais centralizadoras, né, eles chegam a falar para os funcionários assim, ó, não fala com compliance, hein? Fala comigo primeiro. Então, não, né, vai lá não, hein? Não fala comigo primeiro, né? Eu já ouvi assim nitidamente, olha, Paula, eu não posso falar com você sobre isso, né? Porque eu descobri algo, e aí eu fui, né, na pessoa entender, né, do que se tratava. Ela falou, olha, eu não posso falar com você porque fulano falou que eu não podia falar. E aí, né, eu falei, olha, infelizmente ou felizmente, eu sei e eu vou ter que lidar com isso, né, querendo fulano ou não. Então, olha, eu não vou, né, já que vocês tiveram essa conversa prévia, você vai conversar com ele e vai dizer que eu sei. Né, então assim, e aí depois, né, acabou que a pessoa teve que me contar no final. Mas assim, são algumas situações, né, que acontecem, né, com relação à alta administração, porque realmente a alta administração tem que dar o suporte, tanto o suporte financeiro, mas a presença também, a presença no sentido de dar o aval, de dar, né, aquela independência, né, para o departamento de compliance agir em certas ocasiões, né, nas ocasiões que eles são cabíveis. Então tem que haver esse equilíbrio aí entre a alta gestão Sim. e a gestão do compliance, né? Essas são algumas coisinhas aí. E eu já passo para a Marcela, que ela também tem algumas coisas. Não, é verdade. Eu acho que isso que você falou, Paula, é super válido, porque às vezes quando a gente pensa aí, né, quando a gente fala em estruturar um programa de compliance, o que se apresenta dos principais pilares, né, e eu gosto sempre de dizer em relação ao suporte da alta administração que ele é o principal pilar. Se a gente imaginar um grande círculo entre os pilares da estrutura de um programa, que o suporte da alta administração ele tem que estar no centro, que faz rodar a grande roda dos demais pilares. E eu acho que quando a gente fala nesse suporte, não é só esse reconhecimento que vocês disseram, mas também que a alta administração garanta, né, que os responsáveis pela área de compliance, os responsáveis por conduzir os processos da área de compliance, eles tenham essa atuação independente e autônoma, né, pela própria natureza das atividades que a gente desenvolve, como você utilizou o exemplo, né, no trabalho a ser realizado junto ao canal de denúncias, em consequência aí os procedimentos de investigação interna. O que eu posso compartilhar com vocês aí da minha experiência é que sim, é um grande desafio, né? Muito embora assim, por parte da alta administração da instituição que eu atuo, a gente tem suporte, tem conhecimento, a alta administração está presente nos treinamentos, seja presencialmente ou grava vídeos para a gente apresentar, né? Tem esse endosso, mas pensando num hospital, né? Uma grande instituição
número enorme de colaboradores. A gente não pode pensar só na alta gestão ali, tipo diretoria, CEO. E quando a gente fala a média gestão, né? Quando a gente passa ali superintendentes, coordenadores, líderes, né? Que a gente pensa ali, tem a área dos líderes assistenciais, dos colaboradores que atuam na área assistencial. Então, ali para a gente estruturar, por exemplo, como vocês também falaram, a questão de treinamento, né? Pensando ali, poxa, precisamos treinar a área assistencial em temas da área de compliance. Como é que eu vou estruturar isso? Eu não posso tirar os técnicos de enfermagem, os enfermeiros dos plantões deles, né? Tipo, não vou atender os pacientes porque eu vou num treinamento. Então, é muito bacana o que eu posso compartilhar com vocês, que a gente tem muito apoio dessa, que a gente chama ali dessa liderança local, que é a coordenação de enfermagem, a liderança assistencial, nos auxiliando com escalas, quando que os colaboradores podem deixar o posto de trabalho para assistir um treinamento, né? Elas estão presentes também ali enquanto a gestão imediata para dar o suporte, para endossar, falar, olha, gente, é importante sim, né? Que nem às vezes a pessoa, quantas vezes a gente deu treinamento 6 horas da manhã, do pessoal que passou a noite inteira em plantão, né? Que eu falo assim, gente, eu sei, vocês estão saindo do plantão, né? Às vezes passaram a noite inteira trabalhando, o momento que vocês poderiam ir para casa descansar, vocês estão aqui, né? Então, a liderança ali dando aquele suporte para demonstrar a importância daquilo, né? Mas, assim, tem esse desafio para a gente encontrar esse meio termo aí, esse equilíbrio, mas eu não posso negar também que dentro de toda a estrutura, às vezes a gente encontra um ou um outro líder ali que a gente fala dessa gestão intermediária, em algumas situações, como você bem exemplificou, né, Paula? Olha, antes de ir lá no compliance, fala comigo. Ou, você foi chamado pelo compliance? O que você foi fazer lá? Conta para mim. Né? Se for no compliance, eu quero saber o que você falou. Né? Assim, acontece, eu acho que faz parte, né? Faz parte, principalmente quando a gente fala de uma grande instituição, uma instituição tradicional de muitos anos, e aí você entra para estruturar um programa, você vem ali para literalmente fazer uma quebra e mudar a cultura mesmo, né? E é algo que realmente não acontece do dia para a noite, é aquele trabalhinho ali de formiguinha, diário, desse contato com a gestão imediata, com os líderes, né, imediatos, o contato ali com os próprios colaboradores também. Então, muitos desafios, né? Com certeza. É verdade. O que você ponderou é realmente tão fundamental, porque se não tiver esse apoio, não só de quem está na cabeça da instituição, mas quem está nos outros níveis hierárquicos, não tem como você implementar, nem mesmo se só a cabeça estiver apoiando. Se eles, que são os diretores, falarem assim, topo, mas se os outros níveis de liderança não estiverem topando junto, não dá para conseguir mudar a cultura, isso é verdade. Verdade, verdade, porque às vezes você pensa em grandes instituições, né, Júnior, por exemplo, pegando o gancho nisso que você falou, você pensa ali em nível de, né, diretoria, alta gestão mesmo, tem o suporte, está sempre ali lado a lado nos treinamentos de compliance, nas comunicações internas, dando suporte. Aí você pega, por exemplo, um gerente de uma área X que mensalmente tem uma reunião com o seu time, que ele está muito mais ali no dia a dia daquela área, daquele setor, do que a alta gestão, né? Ele que acompanha ali o dia a dia daquela área. E aí, numa reunião mensal de time, o coordenador fala assim, então, vocês sabem que essa história de compliance aí, esse negócio de compliance não funciona, não serve para... Vocês podem usar o canal quanto vocês quiserem, que isso não vai resolver nada. Aí, por exemplo, você pega o colaborador que vê, de repente, o CEO gravando uma mensagem falando da importância do compliance. Aí o gestor direto dele ali na reunião de time fala, isso aí não funciona. Isso gera uma confusão na cabeça do colaborador e acaba gerando um descrédito no programa e um descrédito no trabalho da área de compliance. Então, você tem que encontrar, você tem que casar tudo, né? Inclusive, assim, né, só falando do exemplo da indústria mesmo, se a gente estiver falando de uma indústria muito grande, né, onde tem uma grande estrutura, grande número de colaboradores, no máximo ali que o pessoal, por exemplo, né, que a gente chama de chão de fábrica,
vai ter contato com a diretoria, é um contato mínimo, é um contato, né, Do assim, elevador. raro, e olha lá, então é um contato, né, que o contato direto dele, para ele, quem que é a liderança? É o gestor imediato dele, né? Verdade. A liderança para ele, né? Ela que está ali com ele no dia a dia, né? Exatamente, aquela pessoa ali que está com ele no dia a dia, aquela pessoa que ele vai ter como referência de liderança. Então, se essa pessoa, né, que é referência para ele, desacredita do programa e fala que não é tão importante, né, observar as regras, né, do programa, ele vai acreditar, porque é a liderança dele. Então, esse é um ponto muito importante, né, realmente. Verdade. E agora passando para um segundo aspecto, aproveitando você, Paula, que já estava falando, qual é um outro aspecto aí corriqueiro, comum de se passar, de se enfrentar para quem trabalha nessa área do compliance na saúde? O que você acha? Olha só, um aspecto corriqueiro, assim, né? A Marcela até tocou nesse tema, treinamentos. Por quê? De forma geral, né, a área da saúde, por ser muito regulada, ela tem vários treinamentos obrigatórios, seja no hospital, seja na indústria, né, seja na clínica. Então, ela já tem vários treinamentos obrigatórios ali, a depender da função que se vai exercer. E aí, quando você fala de um treinamento de compliance, você tem, mais um treinamento, né? Lá vem o povo do compliance. Lá vem o povo do compliance. Ai, meu Deus, esse código de conduta aqui. Ai, pra quê? Meu Deus. Eu já li isso então, aqui. A gente já sabe, né? A gente já sabe. E às vezes, né, aquela pessoa, em razão da própria natureza do treinamento, né, não só do de compliance, mas dela receber muitos treinamentos e aquele treinamento que ela recebeu, às vezes, não ser tão aplicável ao dia a dia dela, ela vai já subentender que o treinamento de compliance também é assim. Então, ela já vem com né, com aquela ideia ali preconcebida de que, meu Deus, para que eu vou fazer um treinamento de compliance? Ou então, não, mas eu não lido com fornecedor, eu não preciso de treinamento de compliance. Isso nem se aplica ao meu dia a dia, né, Paula? Tipo, para que eu quero saber disso, né? Não, para que eu quero saber disso? Desafio, sim. Né? E assim como a minha primeira experiência com o treinamento de compliance foi ruim, e hoje, né, assim, engraçado que hoje eu estava revendo esse slide, o slide do primeiro treinamento que eu participei, e meu Deus, quanta legislação, quantos artigos, o primeiro treinamento que eu recebi, o primeiro treinamento que eu recebi, né, na época, né, a gente não tinha legislação, então aquilo foi assim meio chocante. E hoje eu estava revendo esse treinamento, porque eu procurei esse slide e eu olhei, meu Deus, se eu na época eu sofri um choque assim, né, um choque legislativo, né, com legislação comparada, inclusive, porque já até tratava do projeto de lei da Lei 12846, né? Então já vi um comparativo ali entre FCPA, o projeto de lei, e a lei do Reino Unido, né? O K-Bradbury Act. Eu falei, meu Deus, se para mim já foi assim, né, algo realmente chocante, para as outras pessoas que não eram da área do direito, piorou. E muitas pessoas já têm essas experiências com treinamentos. Né, uma questão que eu vejo assim que é extremamente importante é treinar. Você precisa treinar as pessoas para ela saber o que ela precisa fazer, o que se aplica para ela. Então, um grande desafio é você, de primeiro, né, quebrar essa imagem que ela tem em relação ao próprio treinamento, de forma geral, e que fazer um treinamento que seja realmente aplicável para ela. Então, um grande desafio é realmente isso, né? Chamar toda essa audiência, porque são vários tipos de treinamento, para vários tipos de público, para públicos que você vai lidar ali com várias escolaridades. Sim, é verdade. Né? Eu já o que você falou, né, Paula? Desculpa te interromper, mas
Não, já pode te falar. interrompendo, né? Como pegando o gancho no exemplo que você deu, se a gente pensar, por exemplo, na questão da indústria, né? Que a gente tem, como você disse, o que a gente costuma dizer, o chão de fábrica. Você vai chegar ali para uma pessoa que está ali no dia a dia, ele vai falar assim, então, veja bem, porque o FCPA, né, a lei anticorrupção, a pessoa fala, oi, senhora, como assim? Veja bem, né? Porque a pessoa que, sei lá, no dia a dia dele ali, o que costuma acontecer, né? Enfim, dá um exemplo, sei lá, só a possibilidade de sofrer assédio moral por parte de um colega e de um gestor. Então, você tem que tentar introduzir aquele tema naquele contexto do dia a dia da pessoa para explicar para ela que aquilo não está de acordo com um código de conduta, né? Se você chegar falando, então, veja bem, gente, porque o FCPA, a lei norte-americana, que data de 1977, a pessoa fala, oi... Oi, que isso, meu Deus. Não, eu já tive uma experiência com treinamento, né? Essa vez eu estava ministrando treinamento. E aí tinha uma lista de frequência, né, que as pessoas deveriam assinar. E ao final chegou uma pessoa para mim e falou assim: eu não sei escrever meu nome. Eu posso? Ai, gente, aquilo ali eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, por que eu não pensei nisso, né? Eu mesma fiquei assim, né, sem reação. A pessoa queria, né, utilizar o dedo ali, né, carimbar, né, colocar sua digital ali, né, eu não sei como é que é o nome técnico disso, mas assim, eu fiquei muito chocado com isso, né, e depois disso eu passei muito a pensar e está muito público, por mais que, ok, a minha língua estava difícil, mas, né, havia alguém que não sabia escrever, nem assinar o próprio nome, e aí eu pensei, será que essa pessoa entendeu, né, o treinamento, mesmo ele tendo sido simples? Será que a pessoa, né, entendeu? E outra situação que eu passei foi recente. Eu tive que fazer um treinamento de uma integração. E aí, a turma toda eram de pessoas do serviço, né, de serviços gerais. E o treinamento estava todo formatado, né, os slides, assim, de uma forma mais complexa. E aí na hora eu tive que resolver, tive que decidir não usar o slide e fiz um treinamento ali de 15 minutos ao que seria aplicado à realidade daquelas pessoas, né? A conduta, seguir os procedimentos, se ela fosse entrar na produção, né? Assim, né? Coisas básicas. Olha, se você tiver dúvida, pergunte, não faça algo que você não tem certeza se é correto, né? Então eu tive que adequar toda uma linguagem para poder caber ali, né, para fazer sentido para aquelas pessoas. Então, isso é uma coisa que realmente temos que pensar. Porque às vezes a gente está tão ali, aquilo faz tão parte do nosso dia a dia, que às vezes não é nem... Você acaba não se atentando, né, Paula? Você acaba realmente não se atentando. E eu posso até aqui confessar uma coisa muito, muito pessoal minha, que essa é uma grande preocupação quando eu tenho nos treinamentos que eu ministro, né? Às vezes eu paro muito, às vezes as pessoas falam, não, Marcela, calma, a gente está te entendendo, porque dependendo do público que você vai falar... Eu falo assim, gente, eu estou conseguindo transmitir para vocês, vocês estão entendendo, por favor, vocês me interrompem, porque é justamente isso, às vezes faz tão parte da minha rotina de trabalho, do meu dia a dia, que às vezes eu estou ali falando, para mim tá tudo ok, né? E a pessoa fala assim, o que essa pessoa aí na frente tá falando, né? E às vezes a pessoa fica com receio de levantar a mão, perguntar, olha, eu não entendi, né? Porque no fim do dia, quando a gente pensa aí em compliance, né? Falando em uma linguagem bem simples, o compliance é para todos, né? Ele vai desde a alta administração e tem que chegar até ali a base, né? Que eu falo ali a massa, que eu brinco, falo, nós colaboradores que estamos ali, e você tem que passar por todas essas esferas, todas essas escalas, e para cada uma você vai ter que botar uma linguagem para no fim passar a mesma mensagem, né? Então realmente é um grande desafio. Sem dúvida. Dos treinamentos, eu concordo que o maior desafio é se fazer inteligível, né? Que as pessoas consigam entender o que a gente está falando. E tem horas que você... Uma vez eu até escutei uma frase bem assim, a pessoa dizendo que é melhor nivelar as pessoas por baixo. E ele ainda deu o seguinte exemplo, ele falou, girafa consegue conversar com girafa, e se precisar, abaixa o pescoço e escuta quem está lá embaixo. Mas se você nivelar
todo mundo como girafa, quem está lá embaixo não consegue levantar o pescoço para escutar. E aí eu fiquei pensando, eu falei, realmente eu preciso colocar da maneira mais básica, por mais que em alguns momentos pareça óbvio que eu estou falando, mas é melhor que soe como óbvio do que, de alguma maneira, alguém, em algum daquele momento, em algum daqueles aspectos, não consiga entender. E o que vocês comentaram, eu já percebi que, assim, o que acontece às vezes, quando você mistura públicos que têm grau de escolaridade muito, muito destoante dentro da área da saúde, se você vai pegar realmente o pessoal, serviços gerais, por exemplo, seja no hospital, na clínica médica, com o pessoal da área da medicina. Às vezes a pessoa já é pós-doutora, e aí ela vai fazer o mesmo curso ali com uma pessoa que talvez tenha só o ensino fundamental. E para você se fazer inteligível, entendível ali naquela situação, nem sempre é fácil, sabe? Porque a outra pessoa que está em um grau muito alto, às vezes ela olha assim e fica, o que eu estou fazendo aqui? Se a gente, né, no caso, não tiver um jogo de cintura muito bom para mostrar, olha, isso aqui é parte do seu dia a dia e que você pode sofrer em determinados aspectos algum deslize, se não for muito bem atento ao que está acontecendo, e aí ter que aplicar, às vezes, as mesmas situações para uma pessoa que está com um grau de instrução, de conhecimento menor e, ao mesmo tempo, com um grau de conhecimento maior, e mostrar que aquelas duas pessoas têm sentido, é um desafio. O que eu realmente já aprendi, sinceramente, em treinamentos, o ideal é colocar poucas pessoas. Quanto menos pessoas, melhor é a interação, mais fácil é a comunicação entre elas, porque quando as pessoas normalmente escutam falar em treinamento, elas acham que é a palestra que vai ter 50, 100 pessoas lá paradas, todo mundo vai parar o negócio e sentar e escutar. E eu já entendi claramente que isso não funciona. Funciona quando eu viro para aquela pessoa e falo, olha, deixa eu entender como que é o seu fluxo de trabalho. Começa aqui e para aqui, né? Sim. Quais são as situações que podem acontecer nisso aqui? Então vamos para um caso prático. Se a pessoa te interpelar e perguntar tal coisa, aí isso começa a fazer sentido para qualquer um, seja para uma pessoa que está lá embaixo ou para uma pessoa que tem um grau de instrução lá em cima. Esses são os desafios que eu já percebi dentro do mundo dos treinamentos. Você tem que trazer a pessoa, né, para você. Isso que você falou é muito importante, né, Ju, com casos práticos. E aí um grande aliado, não sei se vocês concordam, mas o que pode ser um grande aliado, né, na própria construção do seu treinamento enquanto profissional da área de compliance, é você até utilizar, de repente, o seu canal de denúncias como um termômetro. Por exemplo, vai treinar um grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Aí você, sei lá, fazer um filtro, você vê que você recebe uma volumetria muito grande de denúncias que partem desse grupo, dessa área assistencial, por exemplo, sobre assédio moral, né? Óbvio que é o que a gente fala, tudo que chega no canal de denúncias é confidencial. Você não vai pegar lá uma denúncia que chegou para usar como exemplo, mas você pode, tipo, sei lá, pensando, dentre esse maior volume que chega, tem uma constância de relatos muito de comportamento, sei lá, inadequado de médico em relação à equipe assistencial. Então, você pode tentar bolar um exemplo hipotético e aí você vê que quando você começa a tratar desses assuntos e trazer o exemplo e até colocar as pessoas para encenar ali uma situação, elas ficam mais interessadas e conseguem compreender aquilo, né? Lógico que você não vai pegar o exemplo e falar assim, olha, então, a gente recebeu no canal de denúncias uma denúncia contra o doutor Ju, que é médico, que gritou com a Paula, que é enfermeira. Não, né? A confidencialidade, mas você pode usar aquilo como um termômetro até para te auxiliar montando cases e exemplos e casos práticos para você utilizar dentro daquele grupo ali, para trazer aquelas pessoas para você. Então, eu vejo como um bom instrumento aí para te auxiliar. Pode ser uma saída, né? Acho que o profissional de compliance tem que ter um excelente jogo de cintura, né? Eu vou dar um exemplo hipotético. Menino! Só um exemplo hipotético, olha só. Gil, você dá umas reboladas de vez em quando. O
profissional de compliance vai abordar um assunto que, teoricamente, deveria estar restrito exclusivamente ao compliance, sabe? Só ao setor de compliance. Ninguém deveria saber daquilo na instituição. Porém, de repente, você vai abordar aquele assunto que caiu lá no compliance e parece que o compliance é aquela história de que foi o último a saber, né? Todo mundo, na verdade, já sabe. Se você traz aquele exemplo, todo mundo já sabe Aí quem você é que faz tá, aquela de quem cara de paisagem. Ai, exatamente. E não sei por que eu Isso me é verdade, isso identifico com você, acontece. Júnior. Ó, bom, o próximo tema a gente pode falar sobre isso, a questão da confidencialidade. Nossa! Ótimo. Eu falei assim, eu brinco com o pessoal que fala assim, gente, eu já me auto-apelidei, eu sou a chata da confidencialidade. Às vezes o pessoal vai conversar comigo e fala assim, você já me ouviu falar, né? Não tem problema, vou falar de novo. Vamos conversar um pouquinho sobre confidencialidade, porque essas situações, Júnior, realmente elas acontecem, né? Eu acho que esse também é um grande desafio para o profissional de compliance, né? Essa questão de acho que fazer com que as pessoas que eventualmente contribuam em um processo ou outro da área entendam o quão importante é a confidencialidade. Porque é isso que você falou, aí você chega e você fala assim, ok, gente, isso era confidencial. Como é que vocês estão sabendo disso? Né? Aí você tem que dar aquela rebolada, aquela disfarçar. Não, e acontece, além das Muito pessoas bom. que contribuem, né? Às vezes a própria pessoa que, né, fez uma denúncia no canal ou né, para você pessoalmente, Ai, a própria Paula. pessoa conta para os outros. Assim, sabe? Sim. Né? Eu até Fui lá. Fui Entrei lá, no canal e denunciei a Paula. Sabe o que eu falei contra ela? Isso. Aí você tá ali, recebe, você inicia um processo de investigação e você começa a chamar as pessoas. Aí você fala assim, mas como assim? Vocês contaram para todo mundo? Não, eu já passei por uma situação assim que era algo que a pessoa estava alegando assédio sexual, que na verdade era uma importunação, e ela mesma saiu contando para todo mundo que foi, que falou. Então gerou aquele clima assim, né? Imagina, né? Sempre tem aquela questão midiática Fica das uma pessoas, situação. né? As pessoas. E aí, aquele caso? Que caso? Né? Que caso? Que caso? O que está tramitando em segredo de vai me justiça dizer aqui que dentro. trabalha no compliance e não Quase sabe. isso. Exatamente. Né? Assim, olha, segredo de justiça, não posso falar, né? Né? Ou seja, as pessoas já comentavam, já tomavam partido, já julgavam o próprio caso sem conhecer, e enfim, a confidencialidade realmente é uma questão assim, né, importantíssima, tanto para a questão do canal, quanto para a própria questão de quando a gente, né, envolve ali a questão do diligence, que a gente está avaliando terceiros, a gente descobre um fato sobre aquele terceiro e, né, às vezes... Porque tudo passa por um processo de apuração, né, Paula? De repente, não só em relação à denúncia, mas como você falou, de repente numa due diligence, terceiro, numa análise ali preliminar, é apontado ali no relatório alguma, vamos dizer assim, entre aspas, não conformidade, você ainda, né, tem a possibilidade de entrar em contato com aquele terceiro, aquele potencial parceiro, vamos dizer assim, antes de você efetivar ali a contratação, e às vezes ele pode te dar uma justificativa que para você é plausível e você entende que dá para assumir aquele risco e seguir na contratação, né? Ou mesmo quando a gente fala em um procedimento de investigação interna, é aquilo que a gente até comentou quando a gente conversou, não é pelo fato de eu ter recebido uma denúncia no canal contra o Júnior, com a Paula, que aquilo que é relatado efetivamente aconteceu. E se aconteceu, será que foi naquela circunstância? Será que não tem outra coisa envolvendo tudo aquilo? Então, às vezes, de repente, eu acho que isso que é um desafio, né? Você conseguir fazer com que pessoas entendam isso. De repente, chega, por exemplo, o Júnior utiliza o canal para fazer uma denúncia contra a Paula e ele já abre no setor ali, acessou o canal, usou e denunciou a Paula no canal de compliance, né? Aí vai passar por um processo de investigação.
Vocês sabem que o que vira você falar num departamento que tem uma denúncia contra uma pessoa no canal de compliance, né? Vira aquela situação. E aí a gente passa pelo processo de investigação interna e ao final chega-se à conclusão que a Paula não teve aquela conduta inadequada que o Júnior reportou que ela teve. Ela passou por situação de constrangimento frente a todo o departamento, frente aos colegas de trabalho, ela foi exposta, pode ter sofrido até alguma humilhação, nunca se sabe, para no fim ser uma denúncia excedente. Então é o que você falou, gera todo um clima ali, uma situação, mas, gente, o pessoal gosta de falar que tem denúncia no canal, que já está sabendo o que aconteceu, é muito engraçado, né? É Verdade, E verdade. você, Marcelo, alguma outra situação aí, uma terceira ou quarta situação, não sei agora qual a gente está, acho que a terceira situação, assim, a gente falou do A gente comprometimento, da foi emendando. autogestão, a gente foi juntando os assuntos de treinamento, de confidencialidade, agora uma quarta situação que talvez aí pode ser corriqueira e que seja possível de enfrentar uma pessoa que trabalha com compliance. Eu acho que essa questão, assim, o que eu posso falar que eu vejo muito pela minha experiência pessoal, não sei se vocês concordam, para amarrar tudo um pouquinho de cada tópico desse que a gente tratou, o tipo de habilidade, né, que o profissional de compliance precisa ter para tratar dos assuntos que muitas vezes são assuntos sensíveis, né? Então, o que eu posso te dizer, por exemplo, da minha experiência, eu atuava como advogada, né? Eu tive contatos em empresas que eu passei com a área de compliance, mas para o lado contratual, né? Análise de documento, implementação de cláusulas FCPA, anticorrupção nos contratos, mas quando eu passei a atuar efetivamente na área de compliance, um grande desafio e um aprendizado muito enriquecedor para mim foi essa questão do lidar com pessoas, né? Que até então eu não estava tão acostumada. Então a gente poderia falar um pouquinho na questão dos soft skills, né? De todo o jogo de cintura e empatia e até resiliência, né? Que um profissional de compliance precisa ter, né? Porque você vai estar ali lidando com pessoas. Acredito que vocês já tenham situações como essa, às vezes as pessoas te procuram, te veem ali como, né, preciso desabafar, preciso que alguém me escute, estou passando por uma situação difícil. Então, isso foi um grande aprendizado para mim dentro aí da área de compliance, um grande desafio que me enriqueceu muito, assim, né? Essa questão de tratar mais diretamente com pessoas, né? Ouvir, saber escutar, me colocar no lugar daquelas pessoas que, de repente, não estão vivenciando uma situação que seja agradável, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso também é um ponto bem importante quando a gente fala de atuação na área de compliance, né? Não sei o que vocês acham, gente. Sim, Paulo, pode falar. Eu concordo, né? Porque, como a gente já mencionou aqui, normalmente a gente está lidando com pessoas de várias escolaridades, né? De culturas diferentes, de valores diferentes, cujos valores têm que estar alinhados com o valor da instituição, os valores da instituição, da empresa. Então, você está lidando ali com várias, né? Com várias pessoas. Por exemplo, eu já passei uma situação assim que, né, a pessoa queria fazer uma denúncia. E a denúncia era algo assim, foi algo muito forte para a pessoa. E ela não procurou o canal, ela foi me procurar pessoalmente. Diretamente, e aí, né, Paula? Diretamente. Só que assim, ela não havia comentado que seria uma denúncia, né? E etc. E de repente a pessoa começou a chorar. Né? Começou a chorar, porque aquilo, né, assim, né, foi impactante, mexer com ela, e às vezes não estava nem no local assim, tão apropriado, mas acontece isso, né? Acontece também de, às vezes, você lidar com alguém que acha que você está questionando a autoridade dela. A gente, né, fala isso bastante aí, né, Marcelo, no cenário de médico, né? Sem dúvida. Quem é você para falar para mim que eu não posso fazer o que eu sempre fiz? Exatamente. Né? Exatamente.
E aí, né, você tem que lidar com situações desse tipo, né, de pessoas que chamam para fazer, mas quem é você para dizer que eu não posso fazer isso? Sempre foi assim, eu sempre fiz assim, por que agora eu não posso? Então, Exato. pessoas que às vezes levam a situação profissional e que isso a desagradou para o lado pessoal, né? Assim, às vezes eu já lidei com situações que a pessoa ficou assim, anos sem falar comigo, porque ela se sentiu incomodada por uma situação de compliance, né? E assim, e ela se sentiu extremamente incomodada com determinada situação que foi, né, alterada, imposta. Então ela, né, cortou relações assim, né? A Cortou pessoa não consegue, relações. vamos dizer, separar, né? Fazer essa divisão. Não, Acho que algo leva para o lado pessoal, né, Paula? leva para o lado pessoal. Então, né, você tem que ter todo esse jogo de cintura, porque às vezes alguém, né, você vai ter que defender, né, o seu ponto de vista que está, né, de acordo com aquilo que está estabelecido pela instituição, pela companhia, porque Sim, porque não é uma posição sua, é uma política que se aplica a todos. Então, às vezes, você vai ter que ter essa energia, né? Para não dizer que às vezes você vai ter que falar mais alto, sim, mas sempre exato. ali voltando para o que está estabelecido. Olha, vale para todos. Vale para todos. Bom, Exato, exato, sem dúvida, porque às vezes a pessoa acha que é que você, pessoa, né, você, Paula, que está falando, ou que está vindo questionar a autoridade dela, ou como a gente sabe, no mundo, às vezes, muito. Eu vivencio muito isso, às vezes, ali com médico, que é um público que tem um pouquinho mais de resistência, né? Sensível. Exato, exato. Então, assim, mas né, você fazer a pessoa entender, que nem você falou, já também me vi em situações de eu precisar falar um pouco mais alto, e que a gente, se a gente for pensar, não é legal às vezes, né? Você fala assim, poxa, mas o que eu estou falando não sou eu, Marcela, que estou falando, isso aí é uma posição institucional. Está escrito ali no código de conduta, está descrito na norma interna, tem esse procedimento previsto na norma interna e tem que seguir esse passo a passo. Né? Não sou eu que estou exatamente. falando, não é? Você me lembrou algo, porque às vezes a gente tem que lidar internamente, mas também externamente. Porque às vezes, por exemplo, um fornecedor, um prestador não quer aceitar, né? Isso, não quer fazer, Sim. e aí você fala: olha, tudo bem, se você não aceitar, infelizmente você não pode fazer negócios. E aí vem o outro lado interno, fala assim: mas eu preciso, mas é porque. E tal. E Ou compliance empatando, né? E, gente, nossa, até no exterior já tive que brigar, né? Porque, olha, até que explicar a legislação, né, nacional, Sim. às vezes para, né, sei lá, pessoa da China que não quer aceitar as cláusulas, né, de anticorrupção no contrato, porque... E isso, às vezes, né, é uma coisa da então... legislação local, né, Paula? Que não tem como você seguir na negociação e falar assim, tá, então não precisa... Não observar, tipo, a lei anticorrupção brasileira, não precisa, não, vamos deixar para lá, não tem problema, né? É super complicado isso. Muito complicado. E é o que você falou, então, às vezes você tem que entrar nesses pequenos embates. Não, já teve uma vez que eu tive que lidar com, assim, né, um presidente de um sindicato local, porque ele queria, né, que fosse feita determinada doação. Eu falei, olha, não, assim, não pode. E aí, assim, o bom é que às vezes a própria direção ela não quer resolver, não quer dizer que não. Aí ela põe você para falar, né? Acontece muito. Não, sabe por quê? Não. A culpa de eu não aceitar é do compliance. Exatamente. E aí, assim, essa pessoa ficou com muita raiva de mim também, sabe? Porque... Garrou um ódio. Garrou um ódio. E aí, né, assim, às vezes você tem que bater o pé mesmo. Falar, olha, infelizmente, não é assim. E especialmente também quando envolvia a questão de doações políticas, né? Quando havia ação da legislação. Isso é super sensível. Era uma complexidade, era toda uma questão, era, né, assim, doações também é algo que envolve muito, né, às vezes você ter que dizer não, às vezes ter que investigar e ter que, né, lidar com esse terceiro aí, porque às vezes até
o próprio, né, a pessoa que é responsável pelo negócio ali fala assim, não, compliance, né? Fala com compliance. Júnior, você tem que falar, senão a gente Porque tá às vezes é falando. mais fácil a pessoa Tô ouvindo aqui a vocês. pessoa transfere aí a responsabilidade, né, Paula? Às vezes dá meio que essa impressão, né, do tipo que, ó, Exato. se esse montante de dinheiro não entrar aqui é porque o compliance não deixou, não tem nada a ver com isso. Exato. E às vezes é o que você falou, às vezes doação você vai fazer uma checagem, né, de um possível doador lá, um background check, aí tem uns pontos sensíveis que são levantados e você fala assim, olha, realmente, se a instituição aceitar essa doação, isso pode trazer um risco financeiro, um risco reputacional até, né, que aí é complicado, e aí as pessoas falam, mas não recebi porque o compliance não deixou. Eu vejo que Exato, o pessoal acaba querendo buscar né? sempre alguém para servir de bode expiatório. Ninguém, no final das contas, quer assumir a responsabilidade por alguma eventual perda. Então, na hora, se o compliance servir como o bode expiatório do momento, no final das contas, e aí vai do profissional de compliance, saber absorver isso, Sim, de que, olha, isso não é verdade. pessoal, não tem nada a ver com você, pessoa, necessariamente. É porque a situação empurrou tudo para você, mas você em si tem que saber dissociar, igual vocês estão falando, são coisas distintas entre o profissional que está acontecendo, a instituição em si, do que necessariamente você está recebendo ali diretamente para você, pessoa do compliance. E uma coisa na área médica, né, que acontecem realmente muitas doações, seja de qualquer área, até da indústria farmacêutica, as pessoas recebem muitas doações, e aí, para você falar para a pessoa que ela não pode, ela vai falar isso mesmo, já fala, por que não pode? Ah, mas não quero saber de código de ética, não quero saber de legislação, para mim isso não tem nada Eu demais. quero meu brinde! E alguns até abordam de uma maneira que, teoricamente, é plausível de você pensar assim, como que eu vou oferecer um determinado produto, prótese, órtese, alguma coisa, se eu não conhecer? Eu preciso, aí a argumentação é assim, eu preciso receber isso aí para eu conhecer o produto, para eu poder indicar. E aí, junto com aquele que teoricamente vem mais uma carga de outros que virão adjacente, que daqui a pouco vai doar para mais outras pessoas, e aquilo ali se torna quase que um comércio. E aí, para você abordar, algumas pessoas vão ser resistentes, e você, profissional do compliance, você é uma pessoa centrada, você é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que às vezes precisa falar energicamente, mas não vai deixar de ser polida, vai ser enérgica, mas vai ser uma pessoa centrada ao mesmo tempo, equilibrada, não vai perder a lucidez por ter que falar isso. Eu acredito que é isso aí. Soft skills que o profissional de compliance precisa ter. Exatamente. Gente, eu brinco muito, mas não repare, eu sou, até para o pessoal que está assistindo, eu sou muito, muito brincalhona, mas eu acho que isso que vocês falaram é de extrema importância. Gente, eu brinco, mas eu sou séria, tá? Eu sou uma pessoa séria. Mas isso que vocês falaram é muito importante, casando, né, um pouquinho do que o Júnior falou com o que a Paula. Sempre a gente manter mesmo essa questão do equilíbrio e da postura e sempre tentar demonstrar que aquilo não é algo pessoal. Não, eu não estou dizendo que não pode receber ou não pode participar, né? Porque sou eu, Marcela, que sou chata, que estou querendo empatar o negócio. Não, é sempre buscar aquela postura, como a Paula falou, demonstrar que aquilo é uma posição institucional, né? Ou às vezes não sou essa pessoa, a pessoa às vezes as pessoas personificam, né, nos profissionais, não sou eu, Marcela, que estou falando que não pode, não é a área de compliance, não, o compliance está aí para, vamos colocar nesses termos, defender a postura institucional, né, para que as coisas aconteçam, os relacionamentos dentro da instituição fluam e os negócios sejam firmados de acordo com aquilo que a instituição estabelece, né, com os valores, as normas institucionais, né, e às vezes as pessoas tendem a falar, não pode, porque é ela falando que não pode, né, então a gente tem que ter muito esse equilíbrio que o Júnior colocou com essa posição que a Paula
também trouxe de isso é a postura institucional, né? É uma decisão da instituição seguir dessa forma, né? E assim, eu acho que é outro desafio. Acho que é outro desafio que está muito ligado com isso que a gente falou. A questão de, né, as pessoas acham que a área de compliance é responsável pelo compliance. E, por vezes, eles jogam essa responsabilidade. Não, fala com a Paula, fala com a Marcela, fala com o Júnior. Não é. Ela já teria que falar, olha... Exatamente. Eu sou proibido pelo meu código de conduta. Se você não fizer isso, né, como você querendo ser um fornecedor aqui, um terceiro, a gente não vai poder fazer negócio. Mas não, a pessoa não se sente o dono, né? Algo que eu sempre falo, olha, compliance não é da área de compliance não é do profissional, né, de compliance. É de cada um, a responsabilidade é de todos. Então, você tem que entender qual que é a sua responsabilidade. Se não pode, não pode. Você tem que ser, né? Você já tem que ser esse porta-voz. Né, o departamento de compliance, exato. De compliance, nossa, né, faz essa gestão. Mas cada profissional... Eu acho que o nosso papel é difundir essa cultura, né, Paula? Que nem você falou, mas já deveria partir ali da própria pessoa. Por exemplo, se a gente trouxer, sei lá, por exemplo, quando chega a época de fim de ano, muitos fornecedores vão mandar presentes, brindes, né? E ali para as áreas que elas têm aquela parceria de negócio no decorrer do ano, né? Não sei como é para você, mas na instituição que eu trabalho existem algumas regras, tem coisas que, ok, é permitido dentro daqueles requisitos e outras que não, né? E é o que você falou, deveria, por exemplo, partir da própria pessoa, sei lá, da área de compras, que recebeu ali sei lá, uma cafeteira importada do prestador de serviço. Assim, olha, ok, obrigada, mas eu não posso, né? Não é assim, a instituição tem algumas regras, né? Existe um código de conduta que diz que eu não posso aceitar essa cafeteira importada que faz um café super top. Né? Não, mas a pessoa, às vezes, ali, Paula, que foi abordada, ela até sabe que ela não pode. Mas o que ela faz? Manda para o compliance para ter a formulação do compliance, que não pode. Né? Então, isso que você falou. Até vai esses muito dias, ali, assim, porque né? Pode falar, Marcela. Não, eu digo que compliance a cultura, ali é o papel de cada um, né? Não é o departamento de compliance, a cultura tem que estar ali em todos, porque no fim do dia a gente não deixa de estar ali representando a vontade institucional, o valor da instituição, né? Exato. Até esses dias eu republiquei um meme, né? Vou aproveitar aqui e colocar meu complementando aqui. Que está descarregando. Nem me fale. Assim, eu publiquei um meme, né, que falava mais ou menos assim, alguém perguntando para a área de compliance, posso receber o iate que o fornecedor quer me dar? Né? Só se levar o compliance para passear, louca, só se levar o compliance para passear. Não, né, só, gente? Né, só, gente... É igual você falou, às vezes a pessoa já sabe a resposta, né? Já sabe que não, né? Mas ela quer ter aquela né, formalização, sim, aquele aval ali, aquela resposta de compliance, que isso não é permitido. Então, acontece muito. E muito do dia a dia, né? Exatamente. Uma coisa que vocês estavam comentando. E essa do iate ficou, adorei. Perdi, o iate. Porque né, tinha um meme assim, né? Alguém perguntando para o Júnior já quer passear no iate. Uma pessoa perguntando para a área de compliance: posso receber aquele iate que o fornecedor quer me dar? Tipo assim, né? Ai, gente. Então, nesse nível, isso aí né? Vocês estão comentando sobre a gente ser uma pessoa que está difundindo o compliance e não as pessoas enxergarem
que a responsabilidade do compliance é só do setor de Sem compliance. dúvida. Não é deles, né? Porque é mais ou menos uma analogia de falar assim, quem é que deve inovar aqui na empresa? É o setor só de inovação. Ninguém mais tem que fazer nada aqui de novo na empresa, ninguém tem que pensar fora da caixa. É só o setor específico para essa área. E, gente, é a mesma coisa com compliance, você tem que realmente respirar isso, tem que ser uma coisa natural para todos. E o nosso trabalho, efetivamente, é esse. Então, essa questão dessa soft skills que está ligada a essa difusão cultural, a difusão dos valores. Eu gosto até de lembrar que quando a gente precisa ser enérgico, às vezes, em determinados momentos, eu gosto de lembrar para quem eu estou falando de qual que é o objetivo que aquela instituição tem. Olha, se a instituição tem um determinado objetivo, então qualquer coisa que a gente esteja fazendo está em direção àquilo que a própria instituição colocou como local onde eles querem chegar. Se alguma coisa ficar em desacordo ao que está sendo posicionado, então você tem que questionar a si mesmo por que você está em um ambiente que você não concorda com as diretrizes. Não faz sentido você estar trabalhando. Eu gosto de citar um exemplo simples, que em alguns lugares, o profissional na área da saúde, ele trabalha para ter mais atendimentos. Tem profissional, tem médico que olha e fala assim, eu quero ter o máximo de atendimentos possíveis durante o dia, porque na cabeça dele, ou é a questão de lucro, ele quer ter maior lucro porque ele está atendendo mais, ou porque ele tem um desejo social de ter uma quantidade maior de pessoas sendo atendidas por ele. Ele acha que ele é eficiente com isso. Mas, dependendo da instituição, a instituição não trabalha desse jeito. A instituição já estabeleceu que o correto é que o profissional dê o total empenho para o atendimento do cliente e demande mais tempo para aquele atendimento ser de qualidade. Aí você pega o prontuário médico, o prontuário não cumpriu os principais requisitos que precisaria cumprir, porque o médico acha que não preciso disso. Então, Moço, não é o que você acha, é o que a instituição já colocou como diretriz, e se você não cumprir aquilo que está ali como uma diretriz da instituição, você está colocando a sua instituição em risco se você não quer se submeter a esse tipo de situação. Exato. Porque você está trabalhando nesse ambiente. Então, eu gosto sempre de alinhar a postura do profissional que eu estou confrontando com o objetivo final daquele lugar. Se ele não está satisfeito com aquilo, então ele pode empreender, pode fazer uma coisa diferente, Perfeito. pode ter mais lucro em talvez determinado lugar, em outro lugar. Mas, às vezes, a gente precisa ser, em alguns momentos, mais incisivo, claro que sem perder a postura, sem perder a classe, sendo humilde no que a gente está falando e coerente com o nosso discurso, tentando difundir essa cultura de, olha, compliance é uma visão global do negócio, não é uma visão micro, um cabresto que a gente está colocando aqui nas pessoas. É para você conseguir enxergar mais do que você enxergaria sozinho. Então a gente está aqui de mãos dadas, a gente está aqui andando juntos para um propósito muito maior do que seria sozinho. Eu gosto realmente de a gente trabalhar com essa visão conjunta do que é o profissional de compliance dentro da instituição. E aí eu acredito que nós estamos abordando aí os principais aspectos que um profissional pode acontecer, né? Pode ter que lidar no seu dia a dia. Tem mais algum específico? Os desafios a serem enfrentados, né, Júnior? Nós já passamos por 5 aqui desafios, a gente falou aqui da alta gestão, a gente já falou aqui de treinamentos, falamos aqui de soft skills, falamos de confidencialidade, falamos agora da difusão cultural. 5, nós já passamos aqui dos nossos 5. Bônus aí para o pessoal, talvez alguma coisa que, mais alguma delas que a gente pode abordar. O que vocês acham? Mais alguma? Olha, eu acho que o trabalho integrado, porque a área de compliance, ela precisa trabalhar junto com as outras áreas, seja da instituição, seja da empresa. Compliance tem que entender o mecanismo, o funcionamento, os riscos, até para poder desenvolver os controles necessários ali. Então, ele precisa trabalhar integrado. Porque tem que ser um parceiro, vezes, né, Paula? Exatamente, né? Se fala muito, né? Ser um parceiro ali da área de negócio,
Mas é exatamente isso, é entender a especificidade de cada área. Porque, por exemplo, na indústria, eu vou falar com alguém da exportação, eu não posso estabelecer o mesmo controle que eu vou estabelecer para alguém de exportação do que alguém que trabalha ali na área de compras. São coisas totalmente diferentes. Eu tenho que olhar para coisas diferentes. Eu tenho que entender de coisas diferentes. Então, você precisa trabalhar de forma integrada. E várias outras áreas que são importantíssimas. RH, marketing, segurança da informação. Você precisa entender... E aí, o que é muito importante é a análise de risco, né, Paula? Para te mostrar e te apontar ali os principais de cada área para que você possa, dentro da especificidade, de cada um, poder entrar ali com uma parceria, né? Então, que nem você falou aqui no marketing, eu vou poder ajudar dessa forma, já com a área de importação e exportação dessa, enfim, com o financeiro desta, e assim vai, né? Exatamente. Desculpe, Paula, acho que eu acabei até te cortando. Não, mas era isso mesmo que você está comentando, né? Vou saber trabalhar com cada área a partir do risco que cada uma vai apresentar ali. É a mesma ideia que a gente usou do treinamento, por exemplo. O treinamento para o pessoal de serviços gerais não pode ser o mesmo que eu vou ministrar ali para auditoria interna, para a área de compras, né, para a área comercial. Então, também tenho que levar em consideração esses riscos que são mais inerentes a cada área para poder abordá-las e trabalhar com elas da forma mais adequada. Então, eu acho que isso é um tema importante. Exato. Para que no fim, né, amarrando com tudo... Pode falar, Marcelo. Não, eu só ia falar, Júnior, desculpa, amarrando aí, né, tentando amarrar tudo que a gente falou, com isso que a Paula falou, a gente olhar ali a especificidade de cada área, principalmente quando a gente fala de setor da saúde, como a gente já mencionou, é um setor regulado, né? Às vezes eu vou ter uma regulamentação X específica ali para área de importação e exportação, por exemplo, da indústria farmacêutica, questão do marketing, se a gente também pensa na indústria, que tem as resoluções da Anvisa, publicidade, propaganda, enfim, só dando um exemplo. Então, o compliance tem que entrar muito com essa visão, né, da especificidade. Hoje eu estou enrolando para sair essa palavra da minha boca, de cada área, para que no fim, né, a gente consiga atingir ali aquele objetivo maior, que é o valor institucional, a vontade institucional e o que a instituição traz ali no seu código de conduta, que é aplicável para todo mundo, né? Então, acho que casa aí, amarra tudo isso que a gente vem falando aí. Excelente. Olha, eu ia falar aqui que a gente já deixa um gancho para algumas coisas que a gente vai poder conversar mais em algumas próximas oportunidades. Tem aqui algumas pessoas, eu estou observando aqui pelo YouTube, tem algumas pessoas que estão assistindo ao vivo aqui a gente, então foi um prazer estar aqui com vocês, que acompanharam, teve gente acompanhando do início ao fim, desde o começo, e ainda continua acompanhando aqui a gente no YouTube ao obrigada. Vivo. É muito legal. Guerreiros, firmes e fortes. Guerreiros. Um grande abraço para esse pessoal que está assistindo com a gente. E aí já fica um gancho, porque a gente acabou, na verdade, fazendo uma pincelada de alguns assuntos, de alguns aspectos, mas que eles podem ser aprofundados. A gente está aqui há 1h08 conversando, e é verdade que a gente consegue pegar cada um desses pontos que nós abordamos aqui. Se a gente deixar, a gente passa 1 hora em cada um, fácil, né? Porque a gente vai compartilhando as nossas experiências, as nossas vivências, é verdade. E é bom saber que a gente está agregando com esse pessoal e que a gente tem vamos ter outras oportunidades de continuar contribuindo com eles. Então, eu vou deixar agora uma palavra final aqui para a gente encerrar e daqui a pouco abrir um... Não sei se vai ter um espaço aqui para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que a gente ainda responde se ainda estiver aqui online. Vou deixar aí, Paula, para você conversar algumas coisas. Pode falar, Marcelo. Não, eu ia só pegar o gancho no que eu estou sempre pegando os ganchos, né? No que o Júnior falou. Aí, como você disse, a gente já está aqui há um pouquinho mais de 1 hora, só, né, passamos aí, demos uma pincelada geral e até como sugestão, se o pessoal que está aí nos acompanhando desde o início ao vivo, se eles tiverem também sugestão de dentro desses tópicos que a gente fez, desse apanhado geral,
se eles quiserem saber, tiverem não que esse assunto tal que vocês falaram para a gente tratar numa outra live específica e de forma mais aprofundada, que, como você disse, cada um desses dá para a gente desdobrar em lives individuais e esmiuçar e passar mais um tempo aqui falando, né, Júnior? Se alguém quiser, pode colocar nos comentários. Se por acaso não estiver assistindo ao vivo, estiver assistindo depois, pode deixar nos comentários, pegar alguma sugestão e depois abordar esses assuntos aprofundadamente. E aí eu vou deixar aí para vocês agradecerem, né? Falarem as suas considerações finais aí nesse tempo. Você ia falar, Paula? Gente, posso falar? Pode se a falar, Paula Marcela, quiser pode. falar. Não, eu só queria agradecer mais uma vez a Paula, o Júnior, por esse convite de entrar aí nesse projeto tão bacana com eles, essa oportunidade da gente poder falar de compliance, em especial na área da saúde, né, que é tão importante e às vezes é um tema ainda novo, né, que não é muito difundido, assim, né, não se fala pouco ainda. Então, poder contribuir é o que eu costumo dizer, eu estou sempre aprendendo. Para mim, estar aqui com vocês é um grande aprendizado, mas se eu puder contribuir um pouquinho com a minha experiência, com a minha vivência, já é um prazer enorme e contem comigo, gente. Se o pessoal também tiver dúvida, quiser entrar em contato, né, enfim, pelo Instagram, pelo direct, estou super à disposição, que eu puder ajudar, estamos aí. E obrigada mais uma vez a vocês por esse convite tão especial. Excelente, pode falar, Paula. Eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer vocês também por dividirem aqui comigo essa live. Foi uma live, assim, né, um bate-papo bem legal, descontraído. Como o Júnior falou, acho que se a gente parar para discutir tema por tema, a gente consegue falar, né, tranquilamente por muito tempo sobre cada um deles, né? Porque são temas realmente extremamente importantes para a área da saúde, temas que precisam ser discutidos, debatidos, e a gente precisa disseminar essa cultura, né, de compliance na área da saúde, porque ele não pode ser restrito a grandes instituições, a grandes indústrias, a clínicas, grandes clínicas, mas ele tem que ser disseminado, né, como uma cura para pequenas, médias empresas, pequenas, médias instituições. E por isso eu acho que é tão importante a gente sempre, né, debater esse assunto aqui. Agradecer ao pessoal que estava ao vivo. Se, né, tiver alguma dúvida, podem nos direcionar, nos encaminhar, que nós iremos para vocês. E obrigada. A Andrea está falando aqui, né, agradecendo pela live, dizendo que foi uma excelente live, foi um momento de aprendizado. Andrea, obrigado por você estar aqui com a gente até o final. Realmente, a nossa intenção, especialmente, é contribuir com pessoas que querem desempenhar ou estão desempenhando, querem agregar mais valor onde estão trabalhando, e o que a gente puder transmitir de experiência para nós é um privilégio poder fazer isso. Então, meu muito obrigado a vocês duas, eu aprendo com vocês duas, a gente bate um papo super leve aqui, a gente fica sorrindo e aprendendo aqui, eu fico só aproveitando a experiência aqui, esse aprendizado com vocês. Então, para mim é ótimo poder passar esse tempo com vocês e aprender com pessoas de tão grande gabarito que eu admiro. Confesso que eu admiro vocês, isso é muito bom. De verdade. Então, gente, muito obrigado para quem nos assistiu. Quem quiser, pode comentar aí, a gente vai abordar mais outros assuntos e vamos convidar mais pessoas para conhecer esse universo e disseminar o compliance na saúde. Certo? Com certeza. Gente, obrigada. Grande abraço a todos, uma boa noite e até breve. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado. Até, gente. Tchau, tchau.